Os irmãos já estão de pé. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 4. Em tudo seja o Senhor louvado e engrandecido. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, todos encontraram? Amém. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Louvado seja o nome do Senhor. É bom estar na casa de Deus. Eu gostaria, pela misericórdia do Senhor, aqui essa noite, conforme nós louvamos, eu gostaria que você perguntasse para você mesmo: Deus se agrada do meu culto? Deus se agrada do meu culto? É sobre isso que eu gostaria de meditar essa noite com os irmãos. E que nós venhamos ficar atentos, porque Deus quer falar conosco. E além do mais, Deus vai nos chamar para subir um pouco mais. Santo Deus e querido Pai, Deus, no nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome, e agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa. Deus, nós já louvamos o Teu nome, já adoramos o Teu nome, já ouvimos palavras do Senhor, já dizimamos na Tua casa. Deus, e nesse momento, ó Pai, nós iremos meditar na Tua palavra. Deus, que em tudo seja o Teu nome glorificado, exaltado. Nos ensina, Senhor, a fazer a coisa certa, conforme o Senhor quer, ó Pai. E que tudo nas nossas vidas seja o Teu nome louvado e glorificado no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento dando glórias ao Senhor. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor. E melhor do que estar na casa do Senhor é nós adorarmos o nome do Senhor. Melhor do que estarmos na casa do Senhor é nós abrirmos o nosso coração, é nós falarmos com Deus e termos a certeza no fundo da nossa alma que Deus ouviu o nosso louvor, que Deus ouviu a nossa oração, que a minha oração, que o meu louvor chegou diante das narinas do Senhor como um cheiro suave. É muito bom nós entrarmos na casa do Senhor e termos essa convicção, e termos dentro do nosso coração essa alegria de estar na casa do Senhor e ter essa certeza no coração que Deus ouviu o hino que saiu da minha boca. Amados, para nós falarmos a respeito do
do culto que agrada a Deus, eu gostaria de mostrar aos irmãos, na palavra do Senhor, um culto onde Deus não foi glorificado, um culto onde Deus retribuiu toda aquela adoração, retribuiu todas aquelas danças, todo aquele emaranhado de coisas, não a Ele. Não a Ele. Abra sua Bíblia comigo, a minha já está aberta, no livro de Êxodo, no capítulo 32 do livro de Êxodo, nós iremos ver algo aqui que nos ensina quando verdadeiramente Deus está ouvindo o nosso culto. Por que quer dizer culto? Culto quer dizer prestar louvor, honrar, homenagear, venerar. Quando nós estamos ali na frente de uma televisão, nós somos um telespectador. Aqui nós estamos na igreja e você não é um telespectador. Você é aquele que participa da adoração, você é aquele que participa do culto. Deus te trouxe aqui para que o nome dele seja louvado através da sua vida, para que o nome dele seja honrado através da sua vida. E nós iremos entender quando estamos na igreja, dizemos que estamos cultuando, mas o nosso culto não está passando do segundo ou terceiro irmão que está do nosso lado. Presta atenção. Moisés subiu ao monte. Moisés foi falar com Deus. E o povo de Israel ficou ali embaixo. Ficaram todos eles reunidos ali no campo. Enquanto Moisés estava conversando com Deus, enquanto Moisés estava buscando as diretrizes para que pudesse guiar o povo, para que pudesse instruir o povo a como adorar a Deus, a como fazer a vontade do Senhor, o povo que estava embaixo tiveram algumas ideias. Chegaram até Arão. Podemos dizer que Arão ele era o co-pastor de Moisés. Arão era aquele que estava ao lado de Moisés. Arão ele era o braço direito de Moisés. Quando Moisés não estava presente, por isso foram até Arão, porque Arão era aquele que estava ali do lado dele. E foram até Arão, e de repente falaram com Arão, falaram assim: olha, Arão, Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e nós não sabemos o que aconteceu com ele. E nós precisamos, Arão, você sabe que nós precisamos adorar a um Deus. E de repente, ali, Arão tem uma tremenda ideia. Recolhe todo o ouro, recolhe todo o pendente, recolhe toda a bijuteria, recolhe tudo no meio do povo, que nós iremos fazer um Deus para que nós viéssemos a adorá-lo. E ali Arão faz um bezerro de ouro. E ali faz o bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. E começam a, digamos assim, a ajoelhar diante do bezerro de ouro. Começam a dançar diante do bezerro de ouro. Começam a cultuar o bezerro de ouro. Segundo esse povo, pensaram ele que estavam adorando, que estavam buscando, que estavam venerando a um Deus. Equivocação. Errado. Arão era um homem que estava ao lado do pastor. E quando o pastor subiu para orar, o que nós vemos demais acontecendo isso, e pensando eles hoje, que estão adorando. Moisés, o pastor, sobe para orar. Arão, que era o co-pastor, o que é que ele faz? Passa a mão em toda a igreja de Moisés. Carrega a igreja de Moisés. E começa a ensinar a igreja de Moisés a cultuar a um Deus.
Nós vimos aqui, meus amados, a falta de experiência desse homem. E nós vimos que todas elas que têm seguido esse caminho, que têm feito isso, enquanto o pastor está ausente, enquanto o pastor está fora, ele vai e arrebata o rebanho. Eles não vão longe. Não vão longe. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai cobrar deles. Deus vai pegar a eles. Eu falo isso, meus amados, porque eu conheço a causa. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu falo isso porque eu já estava dentro de um que tinha isso. E aconteceu certa vez que o pastor passa a mão nas ovelhas. Não demorou muito tempo. Outros pastores passaram a mão nas ovelhas dele. E assim ficou. Porque Deus... Oh, meu Deus do céu. Porque Deus, meus amados, não se engana. Não tem como nós enganar a Deus. Pensou que ia ser esperto, pensou que ia fazer a coisa tudo de acordo. Não, mas com Deus não é assim. Deus, ele tem a hierarquia dele, lá no céu e aqui embaixo também. E quando nós ultrapassamos esse limite, Deus, ele nos coloca na parede. Deus, ele nos chama para o conserto. E na hora do conserto de Deus, sobrou para Arão. E na hora do conserto de Deus com esse povo que estão fazendo isso, vai sobrar para eles. E eles pensam que vão ficar isentos, mas não vão ficar isentos. Não vão ficar isentos. Não adianta. Não adianta. De Deus não se zomba. Aí o que acontece? Fizeram todos esses pendentes, fizeram esse bezerrão lá, e levaram lá para o meio do povo e começaram a fazer a festa no meio do povo. Está aí no capítulo seguinte, ou melhor dizendo, nos versículos seguintes, Josué, o homem que estava ali junto com Moisés, escuta lá do monte um alarido, escuta lá do monte o povo fazendo festa, sendo que na verdade não era para fazer festa. Na verdade, era para estar levantando um clamor. Moisés foi lá conversar com o Senhor. E nós precisamos interceder pela vida de Moisés. E nós precisamos buscar a face de Deus pela vida de Moisés. Não era para fazer festa. Era momento de orar. Era momento de jejuar pela vida do homem de Deus que estava lá em cima. E Arão recolheu esse povo. E Josué chega e fala: olha, o pau está quebrando lá embaixo, Moisés. Está tendo uma festa tremenda lá embaixo, Moisés. O povo está muito alegre. Parece que o povo está cheio de vitória. Parece que o povo está tão, assim, mas tão regozijando, mas tão tremendamente, que nós só ouvimos o júbilo daqui de cima. E Deus vai e fala: não é júbilo de guerra. Não são dos vitoriosos. Não. Oh, aleluia. No versículo 18, do mesmo capítulo, Moisés vai falar assim, respondeu Moisés: não é alarido dos vitoriosos. Ele fala: Josué, o que você está ouvindo lá de baixo, Josué, não é um povo vencedor. Não é um povo que colocou as causas na mão de Deus e são vitoriosos. Eles não estão glorificando a Deus. Eles não estão ali levantando altares para glorificar o nome do Senhor. E ele vai e fala: nem alarido dos vencidos, mas é a voz. É a voz dos que cantam. Há uma diferença, meu amado, em nós cantarmos e nós nos derramarmos na presença do Senhor. Há uma diferença de eu chegar aqui e ouvir um hino como esses hinos lindos e maravilhosos que foram cantados e louvados, e começar a acompanhar os irmãos, e começar a cantar junto com eles. Há uma diferença quando nós entendemos verdadeiramente o que é adoração.
Há uma diferença quando nós, dentro da casa do Senhor, nós entendemos o que está sendo cantado e nós precisamos glorificar e exaltar aquilo que está sendo cantado e louvado. Não, é só o povo que canta lá embaixo. O povo não está louvando não, Josué. O povo está cantando. Sabe o que quer dizer isso? A adoração, assim dizendo, ela ficava só aqui no nosso meio. É como nós formos do lado de fora e não escutar nada o que está acontecendo aqui dentro. Mas a minha adoração e a sua adoração, ela não pode ficar só dentro dessas quatro paredes. A minha adoração e a sua adoração, ela não pode ficar presa aqui dentro desse recinto. A minha oração, o meu louvor, a minha adoração, ela tem que cruzar esse teto aqui, meu amado. Ela tem que ultrapassar esses tetos aqui. Porque quando nós vimos na casa do Senhor, nós vamos endereçar a nossa oração, é para o Deus Todo-Poderoso. E quando nós fazemos isso, meus amados, quando nós entendemos isso, o céu se alegra com a minha adoração e com a sua adoração. O céu se alegra quando eu e você entendemos que nós precisamos não só cantar, que nós precisamos nos derramar na presença dEle. Sim, Deus nos traz aqui essa noite, para que nós venhamos entender que quando nós viemos na casa do Senhor, eu sei que você tem os seus problemas, como eu tenho os meus. Eu sei que você tem as suas lutas, as suas tribulações. Mas no momento que você estiver aqui, coloque no pé do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. Senhor, eu estou passando por lutas. Eu estou passando por dificuldades. Mas eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso louvar o teu nome. Talvez você vai sair daqui essa noite. Aleluia. E o seu problema não foi solucionado. A sua angústia está ali. O cravo ainda está roendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. É na nossa sequência diária. É quando nós vamos louvando. Deus vai nos ensinando a conviver com eles. Mesmo, oh aleluia, mesmo que não passe hoje, mesmo que não passe amanhã, mas Deus vai nos ensinar a viver dentro desse sistema. Deus vai ensinar eu e você a andarmos dentro desse parâmetro aí. E você vai ver, meu amado, a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. E você vai ver Deus executando maravilhas na tua vida. Eu sei que muitas das vezes os problemas demoram a sair das nossas vidas, mas eu conheço um Deus que não tem problema difícil para Ele. Eu conheço um Deus que quando eu me entrego na presença dEle, Ele cuida de mim. Eu conheço um Deus que quando eu chego na presença dEle e abro meu coração para Ele, mesmo Ele sabendo o que tem dentro de mim, Ele fala assim: meu filho, eu estou contigo. Meu filho, eu não te desamparei. Eu sei que a situação está difícil para você, mas continua marchando, que eu estou aqui do teu lado. Continua me adorando, continua fazendo a minha vontade, e você vai ver o livramento vindo de qualquer parte, da minha parte. Deus querido e amado, meu amado, é importante nós sabermos adorar a Deus. O livro de Neemias, ele fala sobre isso. O livro de Neemias, ele nos ensina verdadeiramente adorar a Deus. O livro de Neemias, no capítulo 8, depois que foram restaurados ali os muros, Neemias, ele chama o povo, reúne todo mundo na praça e começa a ensinar o povo o que é adorar a Deus. Primeira coisa, ele ajunta todo mundo unido. Meu amado, não tem como eu adorar a Deus. Presta atenção, não tem como eu adorar a Deus se eu estou em desavença com alguém. Principalmente dentro da casa do Senhor. Não tem como.
Não. Eu vou chegar aqui e vou cantar. E talvez eu tenha até uma boa voz, uma voz bonita. Não quanto as irmãs que louvam aqui. Mas vai ficar só nos meus vizinhos, que estão sentados do meu lado. Vai ficar só aqui no nosso meio. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para você. Deus quer que você venha à casa dele, meu amado. Abra a sua voz, abra o seu coração, e ele fica atento para ouvir a voz do seu coração. E se não tiver essa união, e se não tiver esse ponto principal que é a união, vai ficar, meu amado, só aqui no nosso meio. Só aqui no nosso meio. Só aqui, só eu e você que vamos ouvir a sua voz. Deus quer que o meu louvor e o seu louvor passe desse teto. Deus quer que o meu louvor e o seu louvor chegue nas narinas dele como um cheiro suave. Um outro ponto interessante que Neemias fala é sobre a palavra de Deus. Primazia. Tem a palavra de Deus sido primazia. Tem sido primazia aquilo que Deus ensina na palavra dele na sua vida. Tem acontecido na sua vida. O véu foi rasgado. Sim, o véu foi rasgado. E é da vontade de Deus que eu e você cheguemos lá com o nosso louvor. É da vontade de Deus que eu e você, quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós abrimos o nosso coração, Deus está atento. Eu gosto muito, meus amados, daquela passagem de Maria. A Bíblia fala que ela chegou, e por que não dizer num culto? Um culto no lar. Jesus estava ali em Betânia fazendo um culto, e por incrível que pareça, Jesus já ia dar as coordenadas de quem ia trair ele. Maria chegou num culto, o fogo já estava caindo, sabia? Onde Jesus já estava dando revelação para aquele povo. Onde Jesus estava ministrando ali para aquele povo. E Maria vai e chega com um vaso de alabastro que era recolhido lá nas partes da Índia, lá no Nepal, onde teve esse terremoto recentemente, mas lá nas montanhas, onde era o difícil acesso de conseguir a flor para fazer aquele bálsamo. É por isso que eles vão e falam: olha, isso aí custa muito dinheiro. Isso aí é muito caro para essa mulher ficar desperdiçando isso aí com ele. Isso custa muito, custava 300 denários. Um denário, equivalente a um dia de trabalho. Era quase um ano, meu, 300 dias de serviço. E aquela mulher não mediu esforços. E chega ali e quebra aquele vaso. Quebra aquele vaso. Na presença do Senhor. Aqueles que estavam no culto. E ainda não estavam no espírito. Não entenderam o que aquela mulher estava fazendo. Vão vender isso aí e tratar dos pobres. Assim falou Judas. Vão vender isso aí. Que isso aí vale muito dinheiro. Para que a gente venha ajudar os pobres. E João vai e fala que ele não era nem vender, ele queria embolsar o dinheiro, porque ele era ladrão. Meu amado, quando fala chegar com um vaso de alabastro, fala para mim e você
chegarmos na presença de Deus sem reservas nenhuma. Trazer tudo que nós temos para Ele. Talvez ela não tinha mais coisas, mas ela trouxe um vaso que valia 300 denários. Ela não chegou de mão vazia, mas ela chegou com algo para oferecer para Ele. Ela veio com a intenção de louvar a Ele com aquilo que ela tinha. Assim eu e você. Deus nos traz aqui essa noite para que nós venhamos louvar a Ele com aquilo que nós temos. E o que nós temos para oferecer para Deus. Se não for melhor o meu coração e o seu coração. Porque, meu amado, dinheiro para me oferecer para Deus, não vai colocar Deus mais rico. Não vai colocar Deus mais rico. Mas quando eu chego na presença do Senhor e me entrego, conforme diz no livro de Romanos, que eu venha na presença, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é um culto racional. Sabe o que quer dizer isso? Que eu chegue na presença do Senhor e me entregue para Ele, sabendo o que eu estou fazendo. Sabendo o sentido meu dentro da casa do Senhor. Será que Deus não quer nos levar mais além? Será que Deus só nos trouxe aqui para nós? Não! Deus nos traz para nós reunirmos, para que nós entramos numa dimensão maior. E nós iremos ver isso lá no livro de Apocalipse. As revelações que Deus deu para João. Que quando nós entramos nesse estágio, meu amado, olha, a dor na coluna, ela fica para trás. A dor de cabeça, ela fica para trás. A angústia, ela fica para trás. A falta de mantimento, ela fica para trás. Quando nós entramos na presença do Senhor, a glória é tanta na minha vida e na sua vida, que essas coisas são mínimas para o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Não são nada. Que quando nós verdadeiramente conhecemos a esse Deus, isso aí não é nada para Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, como sacrifício vivo, assim como fez Isaías, envia quem? Isaías não mandou ninguém. Isaías foi mais que esperto. Senhor, envia a mim. Está eu aqui, Senhor. Sacrifício vivo na tua presença. É eu que vou. É eu que vou fazer. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero. Aí aquela senhora, naquele culto, onde Jesus estava presente, aonde eu e você podemos dizer, nesse culto, onde Jesus está presente, amém? Ela quebrou o vaso. Uma certa vez eu até comentei com a irmã Kelly ali fora, não sei se ela vai lembrar. Estava pegando um pastor aqui. Eu falei assim com ela, irmã, hoje Deus vai manchar as maquiagens. A irmã lembra. E eu vi umas 4, 5 senhoras e ela mesmo falou comigo, a minha maquiagem manchou. Quando se fala de quebrar o vaso, quem é o vaso aqui? Levanta a mão. Nós somos o vaso. Quando se quebra o vaso, meu amado, eu e você, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, eu e você, quando nós nos curvamos na presença do Senhor, eu e você, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele mesmo se encarrega de quebrar o vaso. Ele mesmo se encarrega. Sabe para quê? Para tirar aquilo que não agrada a Ele. Eu não vou falar sobre o vaso, mas eu sei que vocês já ouviram várias e várias mensagens sobre o vaso. Mas só uma coisa do vaso. Ele precisa ser amassado. Só.
Só amassado. Para que se venha tirar o ar de dentro do barro. E quantos dentro da igreja, que se dizem vasos, que se dizem vasos, mas quando vai tocar nele, a gente acaba descobrindo que não é vaso, não. Que precisa ser quebrado de novo. Meu amado, nós precisamos entender. Nós precisamos entender que chegamos na presença do Senhor. O irmão está do seu lado, o outro está do seu lado, mas eu quero o contato é com Ele. Eu preciso ter o contato com Ele. Eu preciso me adentrar e chegar na presença dEle. É por isso que o véu foi rasgado. Porque quando um coração contrito e quando um coração quebrantado, a Bíblia fala, Deus, Ele não rejeita. É por isso que muitas das vezes, vou falar de novo, a dor de cabeça não sai, a luta não para, é para que Deus traga você aqui e você se quebrante. Senhor, sou sal da minha causa. Ele sabe da sua causa. Ele sabe o que passa com você. Ele sabe o que você vive. Ele sabe quantas paredes eu pinto. Sabe. Quantas gramas você corta. Sabe. Quantos carros você transporta. Ele sabe. Deus sabe, meu amado. Não adianta tentarmos ludibriar a Deus. Não adianta. O que Deus quer é que eu e você passamos por aquelas portas ou aquelas portas de lá e entramos aqui dentro. Senhor, eu vim aqui, é para o Senhor ouvir o meu louvor. Eu vim aqui, Senhor, é para que o Senhor contemple o meu coração, mesmo doído, mesmo triste, com as lutas e a tribulação, mas eu estou aqui, é para adorar o teu nome. E aquilo que tinha dentro do vaso, não era qualquer coisa, como eu falei, só encontrava lá na Índia, de nardo. Era coisa de difícil acesso, hoje é fácil chegar na Índia. Hoje você pega um avião aí, está lá na Índia. Mas naquela época, era difícil chegar na Índia. Naquela época, tinha que montar num camelo que você encaixava nele, e ele ia socando com você, e levou você lá na Índia. Tinha que ser em cima de um cavalo. Tinha que ser a pé, não tinha uma bicicleta. Era de difícil. Então por isso que falaram, e essa mulher tinha algo precioso dentro do vaso. Ela tinha algo que custava muito dinheiro dentro do vaso. E você parece que não entendeu. O Espírito Santo te move você, traz você aqui na casa dele, porque ele é aquilo mais caro que há em você. Não é a sua casa de 2 milhões, não é o seu carro que vale 80 mil, não é isso que é mais valioso em você. O mais valioso em você é aquilo que mora dentro de você. É aquilo que está dentro de você. Esse que é o valioso. É isso que está dentro do vaso. E aí ele traz eu e você aqui, para dentro desse recinto, para dentro da igreja. E nós, primeiramente, temos que olhar para cima. Senhor, Tu conheces a minha vida, porque eu sei que O Senhor sabe. Tu sabes das minhas lutas, das minhas tribulações. Eu sei que Tu sabes. Talvez elas não serão curadas essa noite. Tu sabes de todas as coisas. Mas eu quero adorar o Teu nome. Amado, a minha adoração e a sua adoração, ela é diária. Diária. É o meu dia a dia e o seu dia a dia. Não é quando eu e você
Entramos pela porta da igreja, ou melhor dizendo, lá em casa, colocamos o terno e tum, agora eu sou crente. É igual ele é o Clark Kent, né? Aí ele veste a roupa do super-homem e ele vai e muda. Não. Ele é aquele do Homem-Aranha, aí ele veste a roupa do Homem-Aranha, aí ele já é outra pessoa. Não. Não. Não pode ser a minha roupa e a sua roupa que nos faz ser crentes. Elas vão dizer muito se eu e você somos crentes. Porque a roupa, ela revela se eu e você somos crentes, sabia? Você vai andando por aí e de repente você vê uma garota com a saia bem curtinha, uma blusa aparecendo nas barrigas, você vai falar logo, aquela garota não é cristã, ela não é crente. A roupa, ela não vai mudar eu e você por dentro, mas ela vai mudar eu e você por fora. Ela vai mostrar para esse mundo que eu e você somos diferentes, que eu e você não andamos como eles, que nós somos outras pessoas. É por isso que eu falo, o culto não é quando nós vestimos esse terno, não é quando você veste a sua roupa, a sua saia lá embaixo. Não, o culto é diariamente na minha vida e na sua vida. É no meu trabalho, é no seu trabalho, é lá no Dunkin' Donuts, é lá no Burger King, é lá no McDonald's. É em todo lugar que nós entrarmos ali, nós temos que mostrar que nós somos. Em todos os lugares. Aí, sabe o que está acontecendo? Eu estou cultuando a Deus. Eu estou adorando a Deus. Eu estou buscando a face do Senhor. E o tempo se foi. Volta lá em Apocalipse. Por favor. No capítulo 4 do livro de Apocalipse. Quando nós entramos na presença do Senhor. Quando nós estamos diante da face dEle. Esse capítulo 4 do livro de Apocalipse, meu amado, tem coisa linda. Aqui ele vai e fala. Depois dessas coisas, depois de quê? Depois desse homem ter recebido a revelação das cartas para a Ásia. Aquelas 7 cartas que você conhece. Esse homem, eis que estava uma porta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz com que trombeta falando, disse. Olha a voz o que disse para ele depois que ele teve revelado aquelas coisas. Sobe para cá. Sabe o que quer dizer? Vem para perto de mim. Sobe aqui. Ei. Sobe aqui. Ei. Eu não quero ver você por aí, não. Eu quero que você sobe aqui. Enquanto eu e você estivermos aqui nessa área. Experiência, sobe aqui. É Jesus falando com ele. Ei, João, vem cá, João. Vem cá que eu quero te mostrar mais coisas. Vem cá, João. Você já está aqui, eu já te mostrei algo, mas eu quero te mostrar mais. É isso, meus amados. Quando nós entendemos o que é um culto de louvor e adoração, nós temos esse entendimento. Deus, Ele quer nos mostrar algo. Deus, Ele quer nos ensinar algo. E quando Ele chega lá, Ele viu um trono. E um assentado sobre o trono. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós estamos com essa afinidade, nós iremos ver a glória do Rei. Nós iremos ver a glória do Rei. Nós iremos ver Ele assentado. E sabe o que é melhor? Iremos ver a promessa do Senhor na nossa vida. Que é isso? Sabe o que tinha em volta do trono? A irmã falou aqui, a irmã Sônia. Tinha o arco-íris. Sabe o que quer dizer o arco-íris?
Lembra lá de Noé? Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para Noé. Noé, não vai vir mais água. E quando eu e você subimos esse step, subimos esse degrau, nós iremos ter essa visão. Nós iremos ver o arco-íris em volta do trono, irmã Valéria. Sabe o que quer dizer? A promessa de Deus na sua vida continua. Nós iremos ter isso no nosso coração. O arco-íris está lá, sabe o que quer dizer? A promessa de Deus está de pé. Oh, aleluia. A promessa de Deus está de pé, meu amado. As coisas estão ruins, Deus cumpre a promessa. A coisa está difícil, Deus cumpre a promessa. E ela não venga. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Está no trono o rei. Quem que é o rei? O rei é aquele que manda. O rei é aquele que tem o controle. O rei é aquele que ordena. Se você tiver o entendimento que eu estou tendo aqui agora, se você tiver o Jesus Cristo como rei, se você tiver o Jesus Cristo como rei, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Saiba disso. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Meu amado, sai com esse entendimento aqui. Cumprimenta o seu irmão, dá um abraço nele, fala que ama ele, mas na hora de entrar na presença do seu irmão, desculpa, mas agora eu vou ter um contato com o céu.